Para Brasília, a Receita Federal, um dos grandes assuntos dos últimos dias, das últimas horas, divulgou uma nota informando que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou o pedido fundamentado para incorporar ao patrimônio público as joias avaliadas em cerca de 16 milhões de reais que foram retidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A apreensão foi feita em 2021, após a volta da comitiva presidencial de Bolsonaro de uma viagem à Arábia Saudita. De volta aqui conosco, Luciana Verdolim, ao vivo. Verdolim, essa resposta da Receita veio depois de aliados alegarem que as peças eram presente para o Estado brasileiro. Quais as atualizações de ontem para hoje dessa história, dessa denúncia que a princípio foi trazida pelo jornal Estado de São Paulo, Luciana? Olha, Adriana, o grande problema, segundo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, é de que o ex-governo não conseguiu comprovar a questão envolvendo aí as joias que foram dadas de presente, que foram entregues ao ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, durante visita dele à Arábia Saudita. A Receita Federal disse o seguinte: todo cidadão está sujeito a regras independentemente do cargo. Então, ao entrar no país com qualquer tipo de objeto, principalmente objeto valioso, como as joias que foram dadas pelo governo saudita, é preciso fazer a declaração desse bem. E a regularização exige pedido de autoridade competente com justificativa como, por exemplo, incorporação ao patrimônio da União, o que não teria acontecido. O governo anterior até que teria tentado, mas não teria conseguido regularizar essas joias. A avaliação, inclusive, segundo o Estado de São Paulo, é de que elas estavam prestes a ser colocadas aí em leilão da Receita Federal. Isso não aconteceu porque agora elas aparecem, inclusive, como possível comprovação de crime. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que vai pedir à Polícia Federal que investigue esse caso e aponta a possibilidade de ter ocorrido aí 3 crimes. Descaminho, que é a entrada no país sem o pagamento de imposto, de determinado bem ou produto; peculato, que é se apropriar de um bem público ou usar o cargo para tirar vantagens pessoais; e lavagens de dinheiro. Vale ressaltar também que a Receita Federal já encaminhou ao Ministério Público informações e imagens dessas joias. São joias e um relógio, além de brincos. O ex-ministro do governo Lula, Fábio Van Garten, ele publicou nas redes sociais cópia do termo de apreensão dos bens, que constam joias e uma miniatura de um cavalo. As joias, segundo Van Garten, estavam numa caixa selada que só foi aberta pela Receita Federal no aeroporto. Ninguém sabia, segundo ele, o que tinha dentro, e não é verdade que as joias estavam escondidas. O ex-ministro de Minas e Energia, ele inclusive informou que recebeu o pacote, recebeu uma caixa fechada, que não sabia do conteúdo dela e que ele disse posteriormente que seria um presente à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, porque se tratava de colar e brincos, e que na oportunidade foi só pedido que ele trouxesse essa caixa para o país. O ex-ministro do Bolsonaro, Ciro Nogueira, disse o seguinte: que estão tentando carimbar o ex-presidente Bolsonaro como desonesto e que isso seria tão impossível quanto canonizar o PT, como se jamais tivesse cometido pecado algum. Ainda defendendo o ex-presidente Bolsonaro, Ciro Nogueira diz o seguinte: que acusa a honra de um líder honesto, usa o Palácio da Alvorada para denegrir o governo anterior, culpa os outros pelo déficit que cria. Vale ressaltar aí que vai ser a polêmica dos próximos dias. Essa denúncia foi divulgada na última sexta-feira e promete render ainda bastante discussão. Claro que a gente vai seguir acompanhando. Valeu, a Luciana Verdolim volta ainda hoje ao longo aqui da programação da Jovem Pan. Nelson Kobayashi, qual é a real gravidade dessa nova notícia? O que precisa ser levado em conta? Pois é, essa situação que se revela cada vez mais importante para uma necessidade de investigação. Isso precisa ser investigado. Como é que alguém recebe uma doação de joias que valem 16 milhões? Que bondade é essa? E outra coisa, o presidente da República, nesta condição de presidente, ele tem à sua disposição toda a assessoria jurídica necessária para cumprir
todos os requisitos que a entrada de joias dessa importância entre no Brasil. Se há necessidade de declaração, ele teve assessoria suficiente para saber disso. Se tinha necessidade de pagar os impostos referentes a esta doação, ele tinha assessoria necessária para saber disso. Se isso deveria ir para o acervo ou para a sua esposa Michele, primeiro há de saber para quem era essa doação. Era para o governo ou era para a pessoa? Isso precisa ficar muito claro. Aliás, não é possível que haja uma doação de joias desta valia sem nenhum tipo de documento, sem nenhum tipo de especificação da espécie de doação, porque isso está saindo do patrimônio de alguém e entrando para o patrimônio de outra pessoa. Toda esta história precisa ser muito bem investigada. É claro que o presidente vai ter toda a chance agora de contribuir com as investigações justamente para se defender. 10h50.